Quero primeiro agradecer, com desculpas, tudo o que aconteceu na última live, pois as baterias dos microfones de lapela terminaram antes da live. Então, peço desculpa a todos e agradeço por todo o apoio que vocês têm me dado até agora. Nós já temos bastante gente para podermos começar a nossa live, então vamos lá. A estratégia eleitoral dos partidos de esquerda em recrutar nossas crianças e adolescentes para militantes eleitorais do futuro é o nosso tema de hoje. Então preste bem atenção para que nós conservadores possamos lutar contra isso. Agradeço a todos que estão respondendo, muito obrigado mesmo, tá? Aqueles que se tornaram apoiadores, muito obrigado mesmo. Há um grande movimento de interesse dos partidos esquerdistas e comunistas de dominar a política mundial, que são apoiados por grandes empresas de entretenimento, ou pelo menos detêm interesse financeiro que podem aumentar seus ganhos por intermédio das bandeiras e ideologia que esses defendem. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Para entendermos o que está acontecendo, devemos primeiro entender o que está esses partidos a quererem com os nossos jovens. O que acontece no mundo, acontece no Brasil. Tendo em vista isso, vamos, para melhor discorrermos sobre o tema, diminuir a área de análise para um patamar mundial, para um patamar Brasil, uma visão Brasil do que está acontecendo. Muito bem. Os partidos de esquerda e comunistas, disfarçados de esquerda, criaram um plano de poder para se manter na direção da nação por muitos anos. Assim, nós sabemos e que eles queriam também descobrimos, pois eles desejavam influenciar os parlamentares brasileiros. Isso veio à tona quando se descobriu durante uma delação pública de frente às câmaras e com jornalistas que hoje conhecemos como Mensalão do PT, denunciado pelo então deputado federal Roberto Jefferson, do PTB. Na ocasião, foi noticiado o crime de que José Dirceu, então ministro da Casa Civil do primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, por ter intermediado pagamentos mensais a determinados deputados da Câmara Federal para que esses votassem e aprovassem projetos e leis de interesse do governo, do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembramos isso, pois precisamos que vocês se atenham às principais informações que desejo destacar para todos vocês nesse tema de hoje. O que leva e mantém um político como representante do povo brasileiro são os votos que esses recebem dos seus eleitores. Isso não é novidade nenhuma, sabemos disso, mas o que não sabemos, ou infelizmente, rapidamente o povo esquece, são os motivos que levam as pessoas a votarem em determinados candidatos. Os partidos de direita defendem diversas bandeiras que são chamadas por muitos de conservadores. Já os partidos de esquerda defendem o que eles chamam de bandeira de defesa das minorias, que na verdade nunca deixaram de ser reconhecidas e defendidas por todos os parlamentares. A defesa que esses partidos dizem fazer são, na verdade, direitos já consagrados que a todos os assistem graças à nossa Constituição, independente de cor, etnia e sexo. Esses partidos agem de forma estratégica, dizendo que luta por direitos dessas minorias como somente se eles lutassem com esse afinco. Mas todos os parlamentares fazem isso.
A estratégia consiste em separar o povo em classes, com interesses específicos de ideologia e por sexo. Eles, sabendo dessas necessidades individuais destes grupos, afirmam defender essas bandeiras, por não serem defendidas por outros parlamentares da direita. Assim eles afirmam. Tal estratégia é chamada de dividir para conquistar. Sociologicamente, é o conceito de dividir para conquistar, também conhecido como dividir para reinar. Consiste em ganhar o controle ou a confiança de um grupo social em uma visão política. Dessa forma, tentam ganhar a simpatia de determinados grupos sociais reconhecidos como minoria, que assim, aos poucos, ganham a simpatia destes. Tudo isso se dá por intermédio de uma divisão de uma maioria em um sistema já concentrado de poder. Por esta divisão ou fragmentação social, se impede que o grupo social mais forte se mantenha unido ou com os mesmos interesses. Essa é a verdade. O conceito refere-se a uma estratégia de tanto romper a estrutura do poder existente pela manipulação dos interesses dos grupos menores, pois se juntar todos esses grupos menores, ele se torna um subsistema mais coeso, maior. Assim, vem agindo a esquerda de forma mundial e no Brasil. Tudo isso é muito evidente quando analisamos a curto prazo os últimos governos brasileiros, de Fernando Henrique Cardoso até Jair Messias Bolsonaro. Prestem atenção. O governo esquerdista dos partidos dos trabalhadores vem se utilizando desta estratégia há mais de 30 anos. E o seu auge se deu em 2002, quando Luiz Inácio se elegeu presidente do nosso país. A divisão era muito grande. Muito bem. Então, olha só. Sem formação e sem estudos, ele se tornou o presidente da República. Por quê? Devido a essa estratégia de divisão. Tudo isso teve um custo muito grande para o Brasil. O empobrecimento do Brasil pela corrupção. Pois entre os esquerdistas não há interesse no povo, e sim na opulência palaciana que o poder traz, bem como o seu mau uso pela corrupção e desvio de recursos do erário público para satisfação pessoal deles. Atualmente, os partidos esquerdistas como PSOL, PDT, PCdoB se utilizam muito bem dessas estratégias, que consistem em separar para conquistar e assim manipular esse povo, para se manterem no poder com a mentira de que são verdadeiros representantes daqueles que os procuram. Uma das estratégias a longo prazo está em atrair adolescentes e crianças para simpatizarem com as suas ideologias e seus partidos por utilizarem um marketing chamado marketing de aproximação. O que vem a ser esse marketing de aproximação? É um procedimento que leva em consideração, nesse caso, conhecer o interesse de um determinado grupo e, sabendo qual seja, atrai a atenção desses com ações de informações equivalentes a esses interesses. Dessa forma, são vistos e se aproximam naturalmente desses observadores. Isso não seria nada errado se a intenção verdadeira não fosse a manipulação dessas massas. Essa aproximação deverá culminar na chamada militância política, que amarra o interesse das representações, que culmina no voto e a luta pelo voto. O jovem, seja ele uma criança ou um adolescente, tem em comum a pouca experiência e o pouco conhecimento adquirido. Portanto, são vulneráveis à construção de um pensamento crítico para o amadurecimento social. Uma criança, por todos esses motivos, devem ser protegidos. É uma exposição negativa que possa influenciar a sua vida e a sua constituição moral, emocional e intelectual, que possa impedir, possa construir, quando adulto, uma sociedade melhor. Um adolescente, por sua vez, por sua natureza, muitas das vezes ser impulsivo e rebelde, como nós sabemos que existe, eles acabam ficando contra suas famílias. E dessa maneira, ficam sendo alvos fáceis da manipulação dos esquerdistas. Esse adolescente se acha
em condições de contestar o conhecimento da experiência dos mais velhos da sua casa e da sociedade. E o povo da esquerda sabe disso. Então, esse rebelde, naturalmente, é utilizado pelos partidos esquerdistas visando conquistar a simpatia do adolescente que, ao se mostrarem apoiadores de suas causas e interesses, como a liberação das drogas e a liberdade sexual. Muitos professores são apoiadores dessas causas. São esquerdistas naturalmente e sem escrúpulos influenciam nossas crianças e os jovens para a ideologia esquerdista. Esses partidos procuram, com essa estratégia, como explicado, dividir a sociedade por grupos, a serem conquistados com o marketing de aproximação. Dessa forma, esses partidos criam comissões para temas em defesa desses direitos negros, para mulheres, para homossexuais, para os grupos LGBTQI+, e liberdades dos adolescentes. Sabemos muito bem que, além disso, eles ainda votam projetos de lei para liberação de drogas, que pela rebeldia é uma causa em favor dos adolescentes, para a criminalização, a descriminalização da pedofilia, que eles hoje dizem que é uma doença. Para ampliar os direitos criminais, eles dizem que os próprios presos são, na verdade, vítimas da sociedade. E ainda mais, eles procuram flexibilizar a ideologia de gênero que eles creem que deve ser ensinado até mesmo para crianças, inclusive defendendo que deveria o SUS realizar cirurgias de processo de transição por hormônio para crianças e adolescentes. Tudo isso eu creio que já não seja para defender direitos, mas sim para ampliar no futuro seus simpatizantes e, com isso, ganhar mais votos. Nós temos que ficar atentos e estar realmente ligados contra essa situação. Não podemos perder os nossos jovens desta maneira. O que temos que fazer? Temos que primeiro deixar claro que todos são iguais frente à sociedade e às leis do nosso país. Assim, todos vejam que negros, mulheres, presos, adolescentes, homossexuais, moradores de comunidades, não importa, todos devem ser protegidos pela nossa lei. Pois assim, mostramos que todos merecem proteção, luta por direitos sem qualquer diferenciação ou discriminação. Segundo, lutar contra a descriminalização em todos os níveis. Lutar contra a ideologia de gênero nas escolas e com a sua imposição para crianças e adolescentes, deixando claro que respeitamos as escolhas de caráter sexual de todo o adulto a partir da sua maioridade. Agora, nossas crianças devem ser respeitadas e protegidas, como determina o ECA. Terceiro, cobrar dos parlamentares o empenho dos mesmos contra esses temas que poderiam destruir nossa sociedade como a conhecemos no futuro. Temos que tirar e seguir com convicção que todos os partidos de esquerda querem é destruir a família como a conhecemos, o que eles chamam de família patriarcal judaica cristã, pois nossas famílias são formadas por um pai, por uma mãe e seus filhos, que têm como Deus como sua base religiosa para um núcleo social forte para uma nação. Se nós perdermos isso, a estrutura familiar se deteriora. É o que eles querem. Quais são as ferramentas que eles utilizam? A ideologia de gênero, a anarquia natural dos jovens, pois quando esses vêm na família fragilizada e sem direção, esses discordam dos seus pais e acabam se vendo representados por aqueles da esquerda. Bom, nós não podemos deixar que isso aconteça. A resposta está em afirmar que, por não terem essas condições, os partidos de esquerda vão acabar dominando a mente dos nossos jovens. As grandes empresas de entretenimento infantil e de adolescentes têm se utilizado de interesse dessas crianças e adolescentes para com seus produtos, para apresentar o quê? Para essas mentes ainda em formação, uma ideologia de gênero, as vertentes LGBT, bem como a contestação científica sobre o surgimento do universo e sua evolução. Tenho certeza que tudo isso, se não tomarmos cuidados com o futuro dos nossos filhos e netos, eles serão perdidos para esse grupo a partir dos seus recrutadores.
Essa semana, a DC Comics, a responsável pelos maiores super-heróis em quadrinhos, apresentou mais um personagem gay. Agora, ninguém menos que o filho do Superman. Os traços marcantes de um bom desenhista, o roteiro empolgante de uma estratégia e um laço efetivo entre os amigos são os elementos que eles utilizam para fazer com que os jovens e adolescentes se simpatizem com a causa gay e depois sejam apadreados pelo grupo LGBTQI+. Mas se você está pensando assim, fica difícil de nós lutarmos? Não. Temos que olhar para os nossos jovens, nossas crianças e nossos adolescentes e protegê-los desse tipo de material. Até a Netflix está cometendo erros gravíssimos, que essa semana colocou em seu catálogo um desenho infantil, onde aparece a limitação de idade 10 anos, onde crianças, quando são contestadas pelos seus pais, perdem a cabeça. Isso é gravíssimo. E se vocês não acreditam em mim, vejam na Netflix. Agora eu peço para que parem um pouco e pensem comigo. Se nada for feito agora, todos esses materiais ditos inocentes continuarão a serem disponibilizados a todas as nossas crianças e adolescentes. E ao longo prazo, o que teremos e o que acontecerá é a destruição da família e os princípios que unem ela como um núcleo forte para uma grande nação. Amados, pensem comigo. Nós temos muita responsabilidade sobre os nossos filhos e nossos adolescentes. Vamos procurar ficar mais próximos deles e veem o que eles veem pela internet e na televisão. E afastar dos olhos deles aquilo que nós temos certeza que não presta. Não vamos perder os nossos jovens e nossos adolescentes para partidos esquerdistas que não pensam neles, não. Pensam em continuar no poder e, fingindo lutar por esses direitos, dominar a política brasileira. Eu sou o Dr. Milton, muito obrigado por tudo. Espero que essa live não tenha problemas relacionados às baterias dos nossos microfones e que nós possamos ter ouvido tudo direitinho até o final. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Vou aqui agora começar a conversar com vocês e responder a todas as perguntas. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Muito obrigado por você que tem procurado apoiar o nosso canal. Muito obrigado vocês por estar nos acompanhando e vamos divulgar, vamos multiplicar, vamos compartilhar esse conteúdo protegendo nossas crianças e adolescentes desses partidos corruptos, desses partidos esquerdistas que não prestam, que só querem se erocupletar do dinheiro público. Vamos apoiar nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e vamos aprender a escolher corretamente os nossos representantes. Porque aqui nesse canal, você sabe, dessa vez eu não mostrei, mas sempre mostramos a cara, o nome, endereço e telefone de todos os corruptos que destruíram esse país. Deus abençoe a todos. Um abraço. Até mais. Fiquem aí que eu vou, começar a responder